para quem não me conhece, eu sei que tem gente de muitos estados aqui, eu sou Fábio Félix, deputado distrital aqui em Brasília, presidente da Comissão de Direitos Humanos e também da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes, e tenho uma trajetória de luta, pesquisa no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil e também aqui no Distrito Federal. A primeira referência para mim que eu acho que é importante a gente dizer hoje é esse adesivinho aqui que tem muita gente usando: criança não é mãe. É preciso falar sobre isso, porque não adianta a gente falar do enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente se a gente não tem coragem de falar sobre esse tema e falar sobre a violência sexual e as consequências predatórias para a vida da criança e do adolescente. Esse é o mês de maio, o mês do Faça Bonito, o mês dessa florzinha do protagonismo das crianças e adolescentes. O dia 18 de maio ele é muito marcante, porque ele é um momento fundamental no enfrentamento a uma lógica que considera a criança e o adolescente menor. Essa era a perspectiva que estava nesse país. Nós que estamos aqui consideramos a criança e o adolescente sujeito de direitos. Eles falam por si. A criança e o adolescente têm protagonismo, porque eles têm direitos conquistados a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. A palavra menor até poderia ser utilizada. Tem gente mais baixinha, que é menor em relação ao tamanho, menor em relação à idade, mas quando eles usam a palavra menor, na verdade é para desqualificar, invisibilizar e silenciar a infância e a adolescência no nosso país, e isso não pode ser tolerado. E eu acho que é muito importante, quando a gente compreende a criança e o adolescente como sujeito de direitos, a gente entender quais são as políticas públicas que esse tema tem que ser colocado. E uma das políticas públicas fundamentais é a política de educação. A prevenção contra a violência sexual, contra a exploração sexual, contra o abuso, a prevenção ela também está no poder público. A criança não é patrimônio do pai e da mãe. A criança é responsabilidade da família e responsabilidade do Estado e da sociedade. É compartilhada essa responsabilidade. Quando foi falado aqui que a família é a base, as famílias são a base porque as famílias são plurais. São as mães solo, as famílias LGBT, muitas famílias são a base, mas a gente não pode idealizar a família da margarina, porque infelizmente os dados do Ministério mostram pra gente que muitas das violências acontecem aonde? Dentro da família. Por isso é importante o poder público, a política de segurança pública e outras áreas atuarem também na fiscalização, entendendo a criança e o adolescente como sujeito de direitos. As famílias são a base. Com certeza, todas as famílias, não sendo idealizadas, mas com a participação fundamental da política pública de educação, porque educação para a sexualidade, essa educação, claro, com os métodos pedagógicos específicos para cada idade é fundamental para a prevenção, para a descoberta, para a capacidade da infância e adolescência apontar quando sofrer abuso em qualquer território, inclusive no contexto intrafamiliar. E é preciso falar sobre isso porque hoje tem um segmento da sociedade que quer silenciar qualquer debate sobre diversidade, sexualidade, prevenção dentro da política de educação, e isso não pode ser tolerado. Isso significa cercear a infância e a adolescência da sua capacidade de protagonismo. Então a nossa fala hoje, do 18 de maio, é celebrar essa campanha maravilhosa que reúne o Brasil inteiro e que o governo federal tem cumprido um papel importante. O comitê, na pessoa de uma das figuras mais importantes desse país, eu queria saudar aqui, porque é do Distrito Federal, é um orgulho nacional, Karina Figueiredo, é um orgulho nosso. Ela é do DF, mas ela é do Brasil, como a gente está vendo aqui. Mas essa campanha também é para lembrar a gente da importância de políticas públicas para enfrentar a violência sexual nesse país. E contem com o nosso mandato. Aqui na Câmara Legislativa, o nosso mandato, a gente fica no Gabinete 24, que é um mandato bem afrontoso, viu? Então, quem quiser visitar a gente está sempre à disposição. E criança não é mãe. Obrigado, deputada.